O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei. Voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pela TV, pela Associação do Senhor Jesus, estamos rezando a última missa do dia. Nesse tempo em que nós chamamos de tempo da Páscoa, nosso coração fica um pouco mais alegre, porque nós temos a certeza de que agora Jesus ressuscitado, Ele caminha conosco. Jesus ressuscitado é o nosso companheiro de caminhada, é aquele que vai adiante de nós, abrindo os nossos caminhos. É aquele que vai ao nosso lado, sendo o nosso companheiro de caminhada. É aquele que vai atrás de nós, para que os nossos pés não tropecem nas armadilhas do dono desse mundo. E é aquele que vai dentro de cada um de nós, nos santificando, nos tornando cada vez mais merecedores do céu. As leituras que estamos ouvindo nesse tempo da Páscoa, a primeira leitura, sempre tirada dos Atos dos Apóstolos, nos traz o itinerário da vida da comunidade, da vida dos seguidores de Jesus, depois do evento paixão, morte e ressurreição. Até poucos dias atrás, líamos o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, que tem ali um papel muito importante na nossa caminhada de fé hoje. Capítulo 9 narra a conversão de um dos maiores perseguidores do cristianismo, a conversão de Paulo, a caminho de Damasco. Paulo estava indo para Damasco para perseguir aqueles que dissessem que era seguidor de Jesus. E tinha até um mandato, poderia prender e até mesmo matar. Depois, ainda no capítulo 9, se fala muito sobre a atividade apostólica de Paulo dentro de Damasco. O encontro de Paulo com os companheiros cristãos de Damasco. E no finalzinho do capítulo, Paulo precisa sair de Damasco, porque os judeus estavam perseguindo para matar Paulo. Fecharam as portas da cidade, Atos 9, 23, fecharam as portas de Damasco, pensando que Paulo poderia passar por ali, e ali iriam matá-lo. E aí os cristãos de Damasco pensam numa ideia geniosa para fazer com que Paulo saia de Damasco e vá para Jerusalém. Fazem um cesto grande e colocam ali dentro desse cesto Paulo, e ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele não é bem recebido pelos cristãos de Jerusalém. Embora tivesse ficado 3 anos em Damasco, mas naquele tempo não se tinha rede social. A notícia não havia chegado a Jerusalém que ele agora era um apaixonado por Cristo. Então uma certa dificuldade toma conta para que ele possa ser acolhido na comunidade de Jerusalém. E aí domingo nós vimos a figura de Barnabé. Barnabé acreditou
em Paulo e levou todos os cristãos de Jerusalém a acreditar em Paulo. E aí nós ficávamos nos perguntando, será que nós temos a coragem de exercer o papel de Barnabé no mundo de hoje? Eu acredito em Jesus, eu acredito que esse homem é capaz de fazer uma verdadeira revolução na minha vida, mas será que eu tenho coragem de levar o outro a acreditar? E isso nós podemos perguntar dentro da nossa casa. Será que o marido tem a ousadia de ser como Barnabé, levar a sua esposa a acreditar? Será que a esposa tem a coragem de Barnabé de levar o marido e os filhos a acreditar nesse Cristo que transformou a minha vida e que continua mudando vidas por esse mundo afora? Será que no ambiente de trabalho eu tenho a coragem de dizer que eu sou um seguidor de Jesus? E hoje, capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, nós vimos que muitos não acreditaram em Barnabé. Muitos não acreditaram que Paulo era de fato um seguidor de Jesus. Começa a primeira leitura dizendo que ele foi apedrejado. Jogaram tanta pedra em Paulo que pensaram que ele estivesse morto. É o que diz a primeira leitura de hoje. Porém, pela força de Deus, Paulo se levanta e continua a sua missão indo para outros lugares. Com isso nós podemos olhar para a nossa vida e reafirmar que nós nunca podemos desesperar diante das dores dessa vida, diante das dificuldades dessa vida, pois o Senhor nunca nos abandona. Deus nunca nos abandona. E é nesses momentos que Ele está cada vez mais perto de nós, que Ele está nos observando, que Ele está nos amando, nesses momentos de dor, nesses momentos de incerteza, nesse momento em que essa pedra gigante chamada Covid caiu sobre as nossas cabeças. Nós não podemos desesperar, porque se nós desesperarmos, nós vamos estar dizendo para o mundo, eu não acredito nesse Jesus da paz. Eu não acredito que Ele é capaz de me levantar das cinzas. Eu não acredito que Ele é capaz de me fazer um homem e uma mulher novos. E aí o Evangelho de hoje mostra Jesus dizendo que Ele é essa paz. Ele é essa sensação que toma conta do nosso coração e nos faz melhores. O mundo pode nos ensinar que quem quer paz tem que se preparar para a guerra. É isso que nós ouvimos até mesmo de próprios cristãos. Você quer paz? Então se prepare para a guerra. Só que a paz que Jesus quer nos dizer, a paz que Jesus quer nos transmitir, não é a paz do mundo. A paz do mundo é uma paz mentirosa. A paz do mundo é uma paz efêmera, é uma paz passageira. Eu tenho aquela sensação, mas por um determinado momento. Se você perguntar para um usuário de drogas, o que ele sente depois de consumir aquele entorpecente, ele vai dizer, eu sinto uma paz muito grande. Mas é exatamente essa paz do mundo. Essa paz é falsa. Essa paz, ela necessita ser recarregada a todo instante. Por isso que se chama vício. Mas a paz de Jesus não. É a mesma paz que Ele transmitiu no primeiro dia da semana depois que Ele foi crucificado. No primeiro dia de ressuscitado. Quando Ele se coloca no centro, no meio da comunidade e diz, a paz esteja convosco. E hoje Ele vem dizer que Ele é a paz. Portanto, é a paz que estava junto com a comunidade. Pedir que o nosso coração seja cheio dessa paz, seja repleto dessa paz, é pedir que Jesus preencha o meu coração. E aí depois ele vem dizer que o dono desse mundo está voltando. O dono desse mundo, nós podemos associar o dono desse mundo ao demônio. Só que o dono desse mundo, o próprio Jesus vem dizer, ele não tem poder sobre mim, ele não tem poder sobre Jesus. É por isso que as coisas desse mundo nos atraem tanto. É por isso que as coisas belas desse mundo nos atraem tanto, mas elas não devem nos escravizar.
Nós, cristãos, seguidores de Jesus, podemos enxergar as coisas belas desse mundo desde que ela não nos escravize, desde que nós não façamos dela um Deus que caminha à parte conosco. A paz que Jesus vem nos trazer é essa paz duradoura, é essa paz que ela não é a ausência de guerras, mas é uma paz simplesmente por estar próximos de Jesus, simplesmente por deixar Jesus agir dentro de nós. E aí nós não precisamos ter medo. Quem caminha com Jesus não precisa ter medo. Não precisa ter medo das armadilhas desse mundo, não precisa ter medo de todas as adversidades desse mundo. Quem caminha com Jesus, caminha com a certeza de que nós, com Ele, São Paulo vem dizer, vamos ser muito mais do que vencedores. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir nessa Eucaristia que Jesus nos conceda essa graça, de experimentarmos a paz verdadeira, de experimentarmos a paz que brota da minha proximidade com Jesus. Quanto mais perto de Jesus eu ficar, mais eu vou experimentar dessa paz. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.